Muito boa noite, hoje é dia de TVU Esporte. Antes de mais nada, quero desejar boa noite a Thaís, Eline, mais uma segunda-feira juntas. Mais uma segunda, né, Ju? Boa noite, Eline, boa noite, pessoal de casa. Boa noite, meninas, boa noite, pessoal de casa. E hoje no TVU Esporte vamos falar da vitória de Sebastian Vettel no GP da Bélgica de Fórmula 1. Davidson Figueiredo vence John Moraga no UFC Lincoln e já sonha com o cinturão. Veja também. Seleção masculina de vôlei vence sua terceira partida contra a Holanda nos amistosos de preparação para o Mundial. Equipe de natação da SADEF conquista 5 medalhas no circuito nacional. O TVU Esporte está no ar. E neste sábado aconteceu o UFC Lincoln nos Estados Unidos e 6 brasileiros subiram no octógono. Infelizmente, apenas Davidson Figueiredo e Rani Yahia saíram com a vitória. Vanderlei Alves, Kalinda Faria e Yuri Marajó e Marcos Pérez foram os lutadores que amargaram derrotas no evento. Aí o UFC com muitos brasileiros, né? Infelizmente só 2 foram aí campeões de suas lutas. Inclusive o Davidson foi aí, vamos dizer que o melhor entre os brasileiros, né? Pois é, o Davidson não é um lutador muito conhecido, né, dentro do UFC, e ele se destacou. Mas também vamos falar da outra vitória, né, que foi do Rani Yahia. Ele finalizou um americano, o Lucas Sanders, mas teve uma certa decepção em alguns lutadores que a gente esperava mais, como o caso do Warley Alves, que é um lutador do TUF, foi descoberto no reality do UFC, o TUF Brasil. E, infelizmente, acabou sendo superado dentro do octógono. E também teve uma polêmica com o Yuri Marajó, que também é um lutador que já tem nome, já é conhecido. Ele estava vencendo a luta, encaixou uma finalização estava muito bem encaixada e o juiz continuou a luta e o adversário dele conseguiu sair e acabou vencendo, nocauteou ele no primeiro round. Mas, Eline, você acha que foi certo da parte do juiz em não interferir nessa hora? Porque ele estava ali finalizando, né? Estava ali quase quebrando o braço, achando que ia vencer a luta, esperando que o juiz parasse, e o juiz não parou. E aí ele foi, acho que relaxou um pouquinho e o outro acabou vencendo. Então, essa é uma discussão que fica no ar, porque muitos juízes, quando vê que está muito bem encaixado, para preservar o outro atleta que está perdendo, ele para a luta, né, e dá a vitória. Até para evitar alguma lesão, não, uma lesão pior. Sim, mas alguns atletas não desistem, não batem, né, e como foi o caso do adversário do Yuri Marajó, e outros juízes teriam parado, porque se você vê a luta, o braço do adversário estava muito esticado, estava ali, não tinha mais para onde ele ia encaixar, apertar. Mas acabou que o Yuri Marajó cansou bastante nessa posição, ele fez muita força para finalizar, fazer o adversário bater, mas não bateu e talvez por isso ele tenha sido nocauteado depois, porque ele gastou toda a sua energia nesse momento da finalização. Uma coisa boa dessa luta do Marajó é que ele conquistou a luta da noite, né? Que é um bônus, pelo menos ele não saiu tão triste aí porque ganhou uns 50 mil dólares. 50 mil dólares a mais aí, né? Levou para casa. E também teve a luta principal, que foi do Jostigator com o Vic. O Jostigator ele é conhecido por sempre levar os bons da noite. Ele teve 4 lutas dentro do UFC, ele sempre está sendo premiado, porque a luta dele é muito boa. Inclusive, quando começou a luta, a gente já tinha essa expectativa para saber se ele ia terminar logo. Ele acabou nocauteando o adversário no primeiro round, foi um nocaute muito bonito. E levou o bônus aí de performance da noite. Nossa, e tá muito bom. E teve a nossa brasileira, a Kalinda Faria, foi derrotada. Pois é, a situação dela foi parecida com o Yuri Marajó, ela começou melhor e acabou sendo finalizada pela Joane Calderwood e realmente não deu. Foi para casa. Não foi triste. E a gente vai continuar aí torcendo pelos nossos brasileiros no UFC. E quem levou a melhor no GP da Bélgica de Fórmula 1 foi o alemão Sebastian Vettel. Após a largada, o piloto aproveitou o acidente que fez com que 5 carros abandonassem a prova e assumiu a ponta da corrida. Hamilton terminou em segundo e Max Verstappen completou o pódio. Mesmo sem a vitória, o inglês Lewis Hamilton permanece na liderança do campeonato com 231 pontos. Aí
diminuiu a diferença de Vettel para Hamilton, 17 pontos apenas, eles dois que vêm aí nessa disputa direta, mas a gente pode começar pela corrida, que a Fórmula 1 voltou aí depois de um mês parada, deu essa pausa e voltou aí com tudo, né? Porque o GP da Bélgica já começou com um acidente aí, que já tirou no momento 3 carros, né? Mas no total 5 carros. Como foi essa corrida? Pois é, a vitória do Vettel ficou um pouco ofuscada por esse acidente, que é o que está dando o que falar realmente. O Nico Hülkenberg, ele acabou calculando mal a hora de frear e acabou se chocando com o Fernando Alonso. O Fernando Alonso voou por cima do francês, do Charles Leclerc, e acabou batendo também no Daniel Ricciardo, que se chocou com o Kimi Raikkonen, ou seja, 5 carros envolvidos. Logo de cara, o Alonso, o Leclerc e o Fernando Alonso e o Hülkenberg teve que sair, e os outros carros continuaram na pista, mas depois tanto o Kimi Raikkonen quanto o Daniel Ricciardo também deixaram a corrida. Vale lembrar que o Kimi Raikkonen, os pneus deles explodiram, então ele ficou um pouco rodando na pista, mas logo em seguida ele já saiu, Estouraram, né? Estouraram. Explodiram, estouraram e ele teve que sair. Ele teve que sair, mas o Daniel Ricciardo acabou ficando um pouco mais, perdeu uma volta, né? Mas continuou por um tempo e decidiu finalizar a corrida e sair. Até porque ele não tinha chance mais. Ele viu ali que estava muito na desvantagem e ele mesmo resolveu abandonar a prova, né? Mas aí veio o Halo, que foi o grande salvador, que é aquela proteção nova dos carros de Fórmula 1, e aí salvou a vida do Charles, podemos dizer, né? Pois foi muito polêmica essa mudança no carro, porque algumas pessoas achavam que deixava o carro feio, atrapalhava a visão dos pilotos, então acabou que ele mostrou realmente a serventia do Halo, né? Inclusive o Fernando Alonso disse que agora não tem mais dúvida que realmente é algo que merece ser usado, que acabou evitando que o francês sofresse alguma lesão, né, que fosse machucado pelaquela... O que é muito importante, né? Parar de pensar aí na estética e pensar mais na segurança dos atletas. Com certeza, né? que é muito importante, né? O presidente da Federação Internacional de Automobilismo, que foi muito criticado na época, quando pensou no Halo, também falou que foi importante isso para todo mundo ver como realmente faz diferença, né? Outra questão que a gente vê muito em pauta aí é a troca, né? Sim, a dança das cadeiras. A dança das cadeiras da Fórmula 1. Em 2019, a gente já tem algumas mudanças. Por exemplo, o Daniel Ricciardo vai sair da RBR, vai para a Renault. O Pierre Gasly, da Toro Rosso, vai para a Red Bull. O Carlos Sainz, da Renault, para a McLaren. E o Alonso, né? Naquela dúvida, se fica ou se vai, né? 1. Exatamente. Ele fica naquela, vou me aposentar, não vou, mas acho que em 2019 ele ainda está na Fórmula 1. Chegou a hora de ver o que aconteceu de mais importante na Semana do Esporte. Vamos de Giro Esportivo com Letícia Araújo. Boa noite, pessoal! Hoje no Giro Esportivo vamos falar do que aconteceu de mais especial durante essa semana no mundo do esporte. Vamos começar o giro de hoje falando de boxe. O campeão olímpico Robson Conceição conquistou sua 9ª vitória como lutador profissional neste sábado contra o americano Edgar Cantu. O brasileiro ainda está invicto em sua carreira profissional e das 9 vitórias, 5 foram por nocaute. O ex-jogador do Ajax, Api Nuri, saiu do coma em que se encontrava há um ano. O jovem, na época com 20 anos de idade, passou mal em um amistoso disputado em agosto de 2017 contra o Werder Bremen, em decorrência de uma arritmia cardíaca. A Api não poderá retornar aos gramados, visto que a lesão causou danos irreversíveis. O Brasil conquistou pela 10ª vez o Ibero-Americano de Atletismo, disputado este ano no Peru. Com 34 medalhas no total, sendo 18 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze, nenhum outro país teve chances de conquistar o primeiro lugar. No Mundial de Canoagem e Velocidade, disputado em Portugal, o Brasil levou a melhor com o campeão olímpico Isaquias Queiroz. O baiano ficou em primeiro lugar na categoria C1 dos 500 metros e se tornou tricampeão mundial da prova. O Isaquias ainda conquistou outra medalha de ouro, desta vez junto com Erlon de Souza. Na categoria C2 dos 500 metros, a dupla brasileira conseguiu a vitória com 1 minuto de vantagem. Obrigada, Letícia, por mais um giro. Falando aí, Isaquias, nosso campeão olímpico, ganhou essas 2 medalhas de ouro e também ganhou a medalha de bronze na C1 1000 metros, né? Então ele ganhou a C1 500, a C2 500 com a dupla lá, o Erlon, né? Pois é, pela 2ª vez, né, deles
Eles foram campeões na Olimpíada em 2016. Eles não estavam pretendendo... Vice-campeões, né? Vice-campeões, corrigindo. E eles não estavam pretendendo alcançar o título. Eles foram ali sem muita pretensão, né? Lógico que eles queriam, mas achavam que não tinham treinado juntos, apenas em 2016. E aí acabaram superando os adversários e levaram a medalha de ouro. Que a dupla dá certo. Vale ressaltar que eles largaram mal, né? Acho que essa é uma das características do Isaquias. Ele não larga muito bem, não sai muito bem, mas acaba se recuperando durante a corrida e acaba sempre vencendo. É isso aí, o Bolt da canoagem. Com certeza. Tem a largada não muito boa, mas consegue no final ali da prova trazer, e trouxe, né, as medalhas pra gente. Esse terceiro lugar até foi no dia do aniversário do filhinho dele, ele ficou muito feliz, não esperava medalhou e ficou muito feliz, e a gente também aqui comemora muito. E a seleção masculina de vôlei se manteve invencível nos 3 últimos amistosos contra a Holanda. E na última quarta-feira encerrou a série de jogos vencendo por 3-0. Agora é só torcer para que o time continue nesse ritmo de vitórias. O Brasil estreia no Campeonato Mundial no dia 12 de setembro, jogando contra o Egito. E também tem aí mais 2 amistosos contra a Alemanha, mas aí o Brasil tá vindo muito bem, né? Foram 3 jogos, 3 vitórias contra a Holanda. Diferente da seleção feminina, a gente vê uma base muito mais estruturada, né, da seleção masculina. Apesar da saída do Bernardinho, o Brasil já vem com um time mais ou menos formado, com poucas novidades. Então, o técnico novo, o Renan, ele esses amistosos serviram para testar esses atletas novos, mas a base já está formada, então para ele foi muito mais tranquilo. E a escolha, né, do time, que foi a Holanda, foi justamente pelo Mundial, que está dentro do grupo do Brasil, então foi muito importante para ver como é que vai ser lá na frente. Você fez uma comparação, Thaís, que é muito importante mesmo, assim, da seleção feminina e masculina, mas a gente também pode dizer que a feminina estava sem uma das suas principais jogadoras, então assim, a gente também falou, né, na semana passada da também seleção está em um momento de renovação, né? Tem muitas jogadoras jovens, né? E a seleção masculina é muito mais entrosada, né? Essa acho que é o grande ponto de diferença, né? A seleção feminina vem com muitas mudanças, vem com uma base totalmente desestruturada, faltando muitas atletas no elenco, precisando se reestruturar. Posições importantes. Com certeza. Mas o Brasil, o masculino, já vem com essa base, já vem com um time mais ou menos montado, com peças especiais sendo compostos no time. E está mostrando, né, a superioridade da seleção masculina de vôlei, sempre mostra, né, essa superioridade. Sim. E a gente vai ficar acompanhando, que tem esses 2 jogos contra a Alemanha e vem aí o Mundial dia 12 de setembro, tem muita coisa. Setembro vai ter muita coisa aí para o vôlei. Vamos e a gente vai ficar acompanhando, né? A gente vai torcer para os dois. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.